vai e não peques mais. Jesus não estava exigindo daquela mulher para nunca mais cometer pecados. Vamos entender isso aí. Querido, a primeira coisa que eu digo para você, estuda a língua original em que a Bíblia foi escrita. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego tem uma particularidade. Quando se escreve um texto, o texto não muda de assunto, ok? Não se troca de assunto. Senão Jesus estaria caindo em contradição com a própria palavra dele. Vamos entender do que eu estou falando. A mulher foi pega no flagrante de adultério. Jesus estava abaixado, escrevendo com o dedo no chão. Aí chegaram os homens com a pedra na mão, dizendo: essa mulher foi pega no flagrante de adultério, e a lei manda apedrejar. O que o senhor fala? Jesus assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jogaram a pedra no chão e foram embora. Quando Jesus levanta a cabeça e diz assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condena? Ela falou: não, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Preste atenção. Estuda o grego. Você já estudou o grego? Pois é, eu dou aula de grego, do grego bíblico, então eu sei do que eu estou falando, entendeu? Quando o grego começa no assunto, ele não troca de assunto. Qual que era o assunto ali? Adultério, entende? Então quando Jesus pergunta: quem nunca tiver pecado, atinge a primeira pedra. Do que ele está falando? Adultério, entende? Essa é uma característica do texto grego. Procura qualquer professor de grego que ele vai falar isso para você. Não precisa ser grego bíblico, não. Há 2000 anos atrás, quando começava-se num texto, não se mudava de assunto. Então essa mulher foi pega em flagrante de adultério. Jesus pergunta: quem nunca tiver pecado, atira a primeira pedra. Eles jogaram a pedra no chão e foram embora, porque eles sabiam que eram adúlteros também. Entende? Então quando ele fala com aquela mulher: vai e não peques mais, ele está dizendo o seguinte: vai e não adulteres mais. Ele está seguindo a regra, não se muda de assunto. Essa é uma explicação óbvia. Agora a segunda. 1 João capítulo 1, verso 8 e 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Romanos 3, de 10 a 18, vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda. Todos se extraviam da vontade de Deus e fazem o que é mal aos seus olhos. Em ninguém há temor de Deus. Não há um sequer que faça a vontade de Deus. Jeremias 13, 24 diz que o dia que um etíope mudar a cor da pele e o leopardo as manchas do corpo, nós vamos conseguir parar de ser maus. Então Jesus estava sentenciando aquela mulher ao inferno, quando ele disse: vai e não peques mais. Porque na própria palavra dele diz que nós não conseguimos deixar de pecar. O maior cristão que já pisou nesse mundo não seguiu o que Jesus falou com aquela mulher, que foi o apóstolo Paulo. Capítulo 7 de Romanos, de 14 a 25, ele falou 10 vezes: eu sou escravo do pecado, o pecado que habita em mim, o pecado que habita nos meus membros, o bem que eu quero fazer eu nunca consigo, o mal que eu não quero fazer toda hora eu faço. Ele falou expressões como essas 10 vezes, em 11 versículos. Agora, daquela mulher, Jesus exigiu para ela nunca mais pecar, nunca mais pecar. Entende? E outra, dá uma lida, no Novo Testamento tem de 8 a 10 listas de pecados. Seja sincero, dá uma analisada nesses pecados e veja se eu e você não cometemos pelo menos 1/3 deles, juntando todas as listas de pecado, pelo menos 1/3 desses pecados todos os dias. Se Jesus deu a ordem para aquela mulher nunca mais pecar, ele estava sentenciando ela ao inferno. Como que essa mulher ia viver sem pecar? Estuda o grego. 2. Jesus estava caindo em contradição com a própria palavra dele. É isso? Entendeu como que eu falo para você, querido? Que fomos enganados? Então tá aí. Jesus não estava exigindo daquela mulher nunca mais pecar. Ele seria um carrasco, um déspota, se ele fizesse isso aí, ok?